Fala, mochileiros! Olha só, minha gente, o programa de hoje está especialmente colorido, digamos assim. Com certeza, eu acho que na sua mochila já teve alguma obra desse cara que, olha, eu vou dizer logo, ele é conhecido por dois nomes. Se você conheceu ele aqui de Recife, quando ele era criança, um menino pequeno lá no Ibura, né? Desenhando em seus papéis, você conheceu ele como Tony Silas. Hoje, se você conhece ele internacionalmente famoso, Tony Silas. Ladies and gentlemen. Muito bem, Tony, cara. Prazer ter você aqui, viu, Rafa? Tony é já de casa, assim. Total. Pô, Tony é fenômeno. Eu tô honrado de tê-lo aqui, porque é um cara muito centrado. Então, gente, se preparem que vai ser um bate-papo de altíssima qualidade. Massa. Porque Tony, a gente se conheceu na Comic Con 2015, não foi, Tony? A Isso. Comic Con Tour daqui, não foi? A daqui foi 2017. 17, A gente se 17. conheceu antes no evento da Saga. Lembra lá? Verdade. Evento da Saga. Exato. Eu acredito que você também estava numa das palestras que eu fiz lá na antiga Livraria Cultura e hoje é a Jaqueira. Isso. E de outros eventos que você fez também no shopping. Eu fiz na lembra? Livraria Saraiva, tive Exato. Tony como palestrante. Isso, então exatamente. Isso fenômeno. foi antes da Comic Con Experience aqui. Foi, verdade. Em Recife, exatamente. Para quem não conhece o Tony, né? Ele me parece que trabalhou em algumas empresas, assim. Tem algum em destaque? Teve alguém que mereça ser comentado aqui? Tem uma que quase ninguém fala, cara, mas foi uma formação muito importante para mim, cara. Foi a hotelaria de Boa Viagem. Fala-se hotel, cara, lavando panelas pra caramba. Foi ali que eu aprendi a dizer, caramba, bicho, a vida é dura, velho. Lá foi que eu conheci, assim, tipo, senhores de 40, 50, 60 anos, pegando panelas gigantes, cara, para manter a família, assim. Então, antes da Marvel e da DC Comics, essa formação foi que disse, cara, eu tenho que zelar demais pelo que eu ganhei, cara. Porque, pô, velho, 12 anos eu comecei a ser mentorado por um cara que já tem 15 anos no mercado. Já vai começar por aí. Sim. Né? Teve a minha contribuição ali de roubar os lixos dele, os lixos ali cheios de desenho. Cara, conta um pouco mais, volta um pouquinho no tempo Beleza, e conta um vamos lá, pouquinho vamos mais lá. sobre essa história, que eu acho que isso é muito sensacional essa bacana. história. Eu né? posso dizer E- que isso me define. Assim, eu fui relendo minha vida e peguei esse episódio da minha vida e eu coloquei ele no centro. Em que sentido? Cara, eu amo isso. Eu amo ver riquezas em lixo, assim. Ninguém me dá nada, eu olho aquilo dali, se eu encontrar uma riqueza ali, cara, eu vou até de madrugada, igual eu fiz lá atrás, levo para casa e vou ver como trabalhar aquilo dali. Eu amo essa metáfora de algo que aconteceu de fato e eu trago para a minha vida. Então, antes disso família de 3 filhos, de 4 filhos, o primeiro hoje está com o Papai do Céu, mas até os 11 anos, jogando bola, aquela coisa, futebol, tudo mais, e desenhando muito em casa. Um tio meu, que estava fazendo o serviço, construindo a casa que veio se tornar meu professor, meu mentor, Vamberto, começa a pedir a Vamberto, dá uma ajuda a Tony, dá uma chance a Tony. E Vamberto, tipo assim, já estava cansado de tentar ajudar a galera, e a galera, quando pegava os treinos mesmo, a galera não entregava. E ele demorou. Mas aí, depois ele mudou para a casa que ficava do lado do campinho onde a gente jogava bola. Aí ficou ali, tipo assim, oi, tal, começou com um bom dia ali, boa tarde e tal. E foi quando eu comecei a sair, às vezes a gente ficava até 10 horas lá jogando bola, cara, brincadeira. Quando eu saí, eu vi aquele lixo, cara, aquelas sacolas. Eu disse, não, isso não é qualquer lixo. Tudo branco. Eu disse, só pode ser desenho, cara. Mas eu vergonhoso, né, não vou tocar nada. Cheguei em casa e tal, fiquei lá matutando com meu irmão. Eu disse, Tiago, cara, tem um saco lá, cara, cheio de papel, velho, só pode ser desenho. E eu com vergonha, né, ele disse, vamos comigo. Aí foi ver lá, o irmão mais velho, Tiago, está com o senhor já. E aí quando ele vai e pega lá comigo, cara, que eu trago para casa, quando eu abro, cara, o primeiro desenho que eu abri assim, velho, pense num esquete, uma ilustração fantástica do Máscara, velho. Que legal. Assim, em cima da bicicleta, assim, tá ligado? E uau, lápis de cores coloridos e o traço de caneta por cima. E eu fui abrindo. Cara, até hoje eu digo, meu irmão, que riqueza essa aqui que o cara tá jogando lixo, cara. Eram rascunhos que ele estava fazendo mas- e que... Hoje eu entendo, porque não Mas dá pra pra um guardar. moleque de né? 11 anos era tipo, meu Deus do Cara, céu, incrível. Surreal, porque eu não sabia o que era sketch até aquela época, não sabia que era esboço, não sabia. Sim. A única coisa que eu fazia era copiar desenhos da Disney, pra tia, se pedia pra fazer painel pra festas, né? E Com 11 anos.
Com 11 anos. Não, mas desde muito pequeno eu já começava mesmo, desenhava, passava horas desenhando. E eu tinha uma tia de consideração, a tia Eliane, e ela pedia, faz esse desenho aqui para mim. Aí eu fui fazendo, fui ampliando o painel da Disney. E chegou a fazer coisa grande, 2 metros assim também, sabe? Ampliação para desenho do Tarzan e tal. Teve uma técnica, foi para a Alemanha, para uma festa lá e tal, aquela coisa toda. E em casa era muito mais copiar, e quando eu não estava copiando, fazendo uma coisa de favor, era imaginando rostos. Eu fazia imaginar um rosto assim, tentar fazer um meio semi-realista ali e tal. Aí teve esse dia que meu tio, insistindo lá com ele foi lá em casa e disse, me mostrei o que você faz. Primeiro foram me mandar chamar no campinho, né? Uhum. O Humberto tá lá na tua casa te esperando. Eu disse, caraca! É agora. Corri, cheguei lá, eita, teu tio falou muito de você, me mostrei que você sabe desenhar. Era mais para desencargo de consciência, assim. Aí eu fui lá tentar mostrar o rosto imaginado. Meia hora eu iria levar tal. Ele, pare. Cara, isso daí foi, tipo assim, o Big Bang, digamos assim. Ainda que não seja uma teoria que eu acredito, tá, mas eu amo como metáfora. Cara, eu disse, calma. Se você tivesse de fazer 30 ou 40 ilustrações dessa por dia, como é que você faria? Eu disse, não tem como. Eu levava quase 1 hora para fazer. Isso não tem como. Ele fez, pois é. É assim. Negócio de 20 segundos, assim, cara. Literalmente. Todos os traços assim. Depois a caneta por cima. Pronto. Pronto. Assim, sabe aquele meme, né? Uhum. Uau, é isso aqui, cara. E o bem tímido ali, ele disse, seguinte, deu um monte de revista, assim, do Tex. Sim. Lá, pá, aquela pilha, assim, disse, Geração TikTok não vai saber não nunca o que é sabe, Tex. sinto muito. Procurei dar uma gugada, ou então a gente falava gugada, agora depois Dá um do chat Google, dá um GPT, Google. depois do chat GPT é o que agora, né? É. Mas aí Faz Pergunta faz pra um Alexa. prompt. Isso. Alexa. Puxa, Alex sabe nada. Ele fala sobre o Tex. Ele disse, se você copiar 400 rostos desses aqui, com esse método que eu te mostrei aqui, até o final de semana, e do que eu lembro, deveria ser uma segunda ou terça-feira. Até o final de semana, levar para mim, eu te ajudo. E eu levei a sério. Ele fez de propósito para eu não fazer. Ah, Pra era eu um desistir, número a não ser batido. porque todo mundo corria. Caramba. Então ele fez só para desistir assim, entendeu? Tá, Oh, moleque, mas desculpa interromper, Tá. Tony, mas no dia de hoje, a pessoa que já mostra ali um rascunho em 20 segundos, já tem muita gente que desistiria. Ó, Sim. Faria assim, o quê? 20 mas- segundos? Pô, eu não consigo não. Né? Ó, Cara, tem muita porque- coisa que eu admiro dessa geração, mas está aí uma parte que eu não admiro, né? Que é como que qualquer coisa impacta eles e não consigo. Quando eu olhei, eu disse, copiei os 400 rochas, tudo torto, obviamente, que ele mostrou e foi embora. Não ia ficar totalmente na minha memória, mas eu fiz do que eu podia, cara. Foi daí por diante que eu passei a ir até 2, 3 da manhã desenhando. Acordava, comia, estudava, 2, 3 da manhã desenhando. Levei para ele na quarta-feira, na sexta-feira. Quando eu levei para ele tinha outros lá do estúdio, uns 4 mais ou menos. A galera começou a rir. O boy levou a sério, velho. O boy levou a sério. E eu lá, cheio de espinha na cara. Primeira trollagem. Assim, ele, tu fez, cara? Eu fiz, Você não era, não? deixa eu ver. Começou ele. O cara fez, velho. E a galera lá, não, mas tá, pô, velho, tá torto assim, mas tá legal, pô. Tá. Disse, tu vai trabalhar comigo. Me chamou para ser assistente, cara. No começo eu não ia desenhar. Ajeitar a estante, colocar as tintas no lugar certo, pincéis, tal, tudinho, pá. Mas só lá olhando. Primeira vez que eu chego no estúdio também teve essa... devia ter trazido, cara. Que eu tenho até hoje, cara. Mas aí deixa para um programa Fica pro futuro. próximo, É uma desculpa só para você voltar. Primeira revista que estava lá nos estantes lá, revista do X-Men, Fabuloso X-Men, né? Uncanny, capa do Chris Bacalo. Caraca, Nossa, clássico. quando eu passo outra do Joe Madureira, eu disse, Oh. que é isso? Eu não conhecia aquele estilo. Eu só Sim. conhecia a Turma da Mônica, tal, Disney ali e tal. Eu olhei aquilo e disse, uau, velho. Porque me conectava com o quê? Tinha uma pegada muito grande do Street Fighter, que o Joe Madureira pegou Trazia ali, isso, né? lapidou e tal, mesclou com o estilo americano.
Tinha aquela pegada, mas tinha muito mais exclusividade. Eu não sei, essa coisa meio intangível, né? Eu olhei aquilo ali e disse, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Que legal. Isso daí, cara, tipo assim, não tem como explicar, sabe? Porque eu olhei e disse, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida, e eu sabia que eu não sabia desenhar nada. Tipo assim, como você pode ousar dizer que vai fazer uma coisa se você não sabe desenhar nada? Você está sendo humilde, né? Que você Sério, era já só sabia. Eu é que não sei desenhar nada. Sempre pedi aquele bonequinho de stick ali e já não sai. Não. Mas, olha, parabéns. Eu acho que isso tem muito a ver com a vontade da pessoa de realmente viver daquilo. Porque isso tem em muitas profissões. Verdade. Né? Às vezes, assim, você fala, o cara gosta de cozinhar. Você gosta de cozinhar, mas vai fazer 400 canapés? Sim, cara. Do mesmo formato, do mesmo tamanho, cortar aquilo ali, repetir, fazer o processo de novo, repetir, fazer. Então, aquilo ali é uma coisa, é um processo, né, que é um processo que foge um pouquinho da questão artística, porque a gente acha muito bonito quando fala de fulano é chefe, fulano é ilustrador, fulano é, sei lá, nomeie qualquer coisa, mas esquece que tem que fazer 400 Exatamente. desenhos. Tudo bem que ele foi pilantra contigo, né? Não, Você mas foi colocou bom. 400, mas foi ótimo, porque ele subiu a régua lá e você provou que mesmo com a Exatamente. régua lá em cima, era bati, isso que você queria exatamente, fazer. exatamente, Parabéns. exatamente. Mas aí, próximas etapas, Tony. Chegou lá, bateu com esse sentido de é isso que eu quero. Sim. Mas esse é isso que eu quero não era do dia para a noite também. Não era. Teve uma questão de trabalho, não acredito com o próprio professor, Vamberto, mas tua vontade de crescer cada vez mais, estando ali, como foi aí, tipo, a evolução mesmo? Sim, porque do dia para a noite a gente sabe que não foi. Exato. Foram 2 anos do zero, no termo técnico, de verdade, porque só fazia copiar, né? Tem uma técnica de copiar, e obviamente eu defendo até hoje como metodologia, dentro da minha perspectiva de ensino, que é o método caligráfico, é o melhor método. E isso eu falo depois de ter desenvolvido 1000 métodos que eu nem coloquei no mercado ainda, métodos patenteados para gerar produtos, literalmente. Mas, mesmo assim, o método caligráfico é o básico do básico. A gente começou copiando letras por cima, cobrindo, porque, obviamente, se for colocar para uma criança olhar e copiar, são 2 processos para o cérebro, muito mais cansativo, mais exaustivo. Mas, pulando essa parte, eu comecei a só organizar as coisas ali e tudo mais, e só vai vendo. Beleza, ele desenhava e eu vendo. Uau, tal. Aí deu uma semana, ele disse, faça um teste aqui, colocou para mim e para mais 2. Tenta fazer esse estilo aqui. Aí colocou para nós 3, o meu, terrível. É horrível, a proporção... o estilo era, assim, eu vi as revistas da Marvel e da DC, do X-Men, mas o estilo a se fazer eram estilos infantis para livros de literatura ilustrada. Então, eu sabia que era ali que eu ia chegar, mas que o trabalho era esse aqui. Estilo mais ou menos ali, Turma da Mônica, uma coisa meio Disney ali também. Quando eu não consegui fazer uma coisa extremamente simples, eu disse, caramba, bicho, um bonequinho desse tão simples, eu não consigo acertar uma proporção. Ele, não, o braço nesse tamanho, o olho está muito grande, pá. E o outro lado, o Luiz Henrique e o Ezequiel Assis, rápido, detonaram. Eu disse, mas vou continuar. Os caras já começaram a trabalhar e eu só arrumando as coisas, e olhando. Foi mais ou menos um período de 3 meses nisso. 3 meses, ele disse, faz 10 de novo. Comecei a fazer, aí eles, tá legal. Cara, era um tá legal que todo dia era piada, tá ligado? Meu irmão, que cabeça é essa aqui, cara? Todo dia era piada. E aí vai uma coisa interessante pra galera dessa nova geração me refletir, né? Cara, não tem que se cobrar tanto, entendeu? É isso, faz parte, cara, entendeu? Se for um jogador aprender a dar um determinado drible, quantas quedas ele levou tentando criar aquele drible? E eu fui pacientemente ali, suportando as piadinhas e tal, e se divertindo. Tipo, um fazia a caricatura do outro e tal. Mas aí o ponto-chave para mim foi quando eu percebi, caramba, não é para imitar o que ele está fazendo. Eu tenho que fazer da minha forma. Tem alguma coisa que eu tenho que criar do meu jeito. Porque eu vi que o outro também, o Luiz Henrique, conhecido na época por Gudinho, ele fez de um jeito bem dele ali, entendeu? Era próximo, mas era dele. Aí eu disse, não, vou tentar. E comecei a tentar algo mais meu. Resultado, foi mais ou menos em 1 ano esse período. Eu saí de assistente para o ilustrador principal. Nossa, 1 ano,
Em um ano. Foi quase o método do Sr. Miyagi, né? Ele começou lá só Isso, mais ou menos. Né? só assim, daqui a pouco já estava lutando. Muito bom. Não vai embora, agora tirar casaca. Interessante uma coisa. Ele também fazia alguns layouts pra gente. E essa é uma coisa também que eu vou falar em outra oportunidade, do quanto o mercado pode ser acelerado se ilustradores formados, já de mercado, ajudarem outros, fornecendo esse tipo de oportunidade, cara. E é o que eu ofereço hoje desde 2022, Nossa, depois da pandemia. tipo, o que a gente fala muito da mentoria do mestre que vai estar. Você falou do seu Miyagi, mas é de fato. Porque se o cara em 3 meses, bicho, não dá certo não, vai e tal, e desmotiva o cara, por mais que não, ele estava ali, né? Total. Perto, chegando junto. E né? ele fazia o sketch e dizia, coloca o teu traço por cima. Que legal. Então já tem um parâmetro ali. Uhum. Opa, pá. Aí isso foi outro boost. Por quê? Porque eu disse, caramba, o que eu não conseguia fazer ainda de esboço, eu ainda não conseguia fazer o esboço direito. Eu não conseguia entender, porque era muito traço, e dizer, caramba, tipo, eu só conseguia entender alguma coisa visível. Mas tinha um monte de traço que era, tipo, transparente por trás, tridimensional, eu não conseguia entender a tridimensão. Caramba. Quando ele fez a base, que disse, só cobre isso aqui, Já era. eu passei a fazer depois de memória, sem esboço. Por intuição. Como se fosse uma mecânica tivesse introjetada, mas eu não conseguia traduzir. Resumo. Primeiro ano eu passei a ser o ilustrador principal, 2 anos sendo o ilustrador principal, ilustrando praticamente todos os livros, e os outros que eram antes um dos principais passaram a fazer a parte de arte final que eu fazia. Ou seja, só a parte de contorno e cor. Porque eu me tornei a máquina produtiva de criar a base de line, ou seja, de traço. Bacana. E tudo mais. Diga aí. E isso é exatamente a formação para as editoras, cara. Por quê? Por que são as editoras? É traço, velho. Sensacional. Muitos podem arte finalizar, mas quem tem aquele estilo que é uma marca, que eu falo muito do estilo marcante, que você olha e diz, é fulano. Não, o teu é muito marcante, o teu. É Mas busca. aí a gente vai falar depois sobre isso. Exato. E depois, assim, ok, principal, tudo. Sim. Aí a pergunta que o André fez no começo é uma Marvelzinha assim, cai um e-mail assim, senhora Marvel. Sim, como é isso, cara? Cara, isso é fantástico. Eu não sei, né? A gente quer muito saber, Marvel, pode entrar em contato conosco. A gente quer ter essa reação de Tony Silas indo para eventos da Marvel. Mas enquanto será que a Marvel não vai fazer uma uma associação de podcast? Nossa, estamos super abertos, tá, Marvel? Padrinho aqui, Tony Silas já abriu essa porta pra gente. Já dei a ideia, né? Então, a transição foi 2002 até 2005, ilustrando livros infantis e tudo mais, mas sem ainda tocar no estilo Marvel, tá? Só no estilo infantil e só olhando as revistas, cara. Quando você fala em estilo infantil, só para o pessoal se conceituar, é tipo aqueles livros didáticos de escola, né? Exatamente, exatamente. Mas eu fui crescendo em produtividade, mas fui fazendo uma transição para o estilo Disney, mais a lá Tarzan. Mais a lá, por exemplo, Pocahontas. Foi fazendo essa transição, até porque veio surgindo vários livros de literatura ilustrada, e eles criam o estilo. Aí eu fui desenvolver já algo mais. Foi a transição dentre, basicamente aí, o que seria um sininho, tá? Da Disney ali, a proporção mais pequena, criança, para uma proporção adulta Tarzan. Então, essa evolução antes da Marvel foi fundamental, é uma das coisas que eu guio muitos ilustradores. Parta de um ponto fácil, cara. A maioria já quer chegar no estilo Jim Lee, tá ligado? Já quer começar no complexo. Parta de um estilo simples, cara. Chega no nível Jim Lee. É sério, o cara já quer começar aqui estudando o Jim Lee, velho. Entendeu? Não estudando o Todd McFarlane. Calma. Eu falo muito dentro da assessoria que eu tenho, estilo de start. Você tem que ter um estilo de start. Um músico tem que ter um estilo de start. Todas as profissões têm um estilo de start. Daí você vai fazendo o quê? Você vai tendo retorno financeiro, vai tendo feedback e você vai ganhando o quê? Musculatura, confiança. Se aprimorando. Exatamente. Até os feedbacks de profissionais mais gabaritados vai depender também de quê? De ele entender, cara, esse cara aqui está fazendo o pouco correto. Que é uma regra muito mais uma linguagem, né, do mundo empresarial, que é o pouco bem feito melhor do que o muito mal feito, cara. Sim. Então, eu entendi esse princípio, aí foi 2002 até 2005. Mas quando foi 2005, as editoras, foi quando surgiu a época dos designs e tal, e aí um monte de fotografia,
fotografia já é mais ou menos editada, substituir as ilustrações. Aí um monte de contrato quebraram e tudo mais, papapá. E o meu professor Vanberto disse, cara, a gente tem uma oportunidade, que é os quadrinhos americanos. É outra coisa. É muito difícil. Mas eu tenho um contato lá em Carpina. Quem era o contato de Carpina? José Pimentel, Joe Pimentel, arte finalista do Mike Deodato. Isso não tem na reportagem da Globo, do Fantástico. Esse detalhe não tem. Mike Deodato, paraibano. Exatamente. Exclusivo para vocês aqui. Que legal. Ele disse, vamos lá na casa do José Pimentel. Tu mostra o teu portfólio, tu faz algumas páginas. E se ele disser que você tem sucesso, é porque você tem. Caraca. Aí a gente vai, só eu e ele, tá lá para Carpina e tudo mais. Pá. Chega lá, o José Pimentel, não tem nada pessoal, não consegui conhecer ele pessoalmente, mas o cara não nos recebeu. Eles, não, relaxa, às vezes assim, a gente não sabe aguentar a vida das pessoas e tal. Ele, tranquilo, de boa. Ele fez, vou jogar a pasta ali, eu sei que ele vai me responder. Aí jogou a pasta, deixou lá, dormimos lá em Carpina para ver se de manhã a gente tinha uma chance, segunda chance. Chegou lá, nada. Beleza. Voltamos, outro dia meu professor voltou lá, quando voltou lá disse, esse menino tem sucesso. Ele falou. Foi. Esse menino pode ser para ele continuar que ele tem sucesso. E meu professor, não é que ele não queria entrar na máquina de si, mas é que ele tinha muito mais, e que eu descobri também isso depois, aprendi com ele, a ter muito mais a gana de, tipo assim, eu já sei isso aqui, eu quero formar outros. Eu posso entrar, mas se eu entrar, eu perco toda a oportunidade de desenvolver outras coisas. Sim. Que é como eu estou, por exemplo, desde 2018, eu entendi, cara, tem muita coisa que eu posso fazer, e eu tenho que sacrificar algo. Eu vou focar mais adiante. Mas na época também, Marvel e DC, assim, quem acompanhava mesmo é que era muito nerd mesmo, né? A gente bate muito isso na tecla, sim, né? Total. Tipo um quadrinho acessível. A gente tá falando de quadrinho que chegava aqui em Recife. Sim, 2, 3. A cada um mês chegava um quadrinho. Exatamente. Né, que a gente acompanhava. 15 dias você pegava aí pegava um da Marvel, pegava um da DC. Era muito complicado para a gente que era daqui do Nordeste. Muito difícil. E aí, quando ele voltou, que disse, olha, ele disse que você tem sucesso nessa empresa aí, nessa linha. E é isso aí, cara. O que é que eu posso fazer? A gente pode estruturar uma linha de produção. Eu já sabia fazer os layouts. Eu não sabia fazer layouts complexos de páginas e tudo mais. Eu tinha chegado no estilo. Mas fazer uma página é diferente. É você conectar 5, às vezes 6, às vezes 8 ilustrações, quadros em uma página. É você ser, eu brinco dizendo que você tem que ser o roteirista, diretor, iluminador, ator, tudo junto. Sim. Quando você projeta luz e sombra, você está sendo iluminador. Sim. Quando você coloca o personagem em determinada expressão, você está sendo ator. Tudo junto. Ele disse, eu faço os layouts e você vai desenvolvendo. Aí começou, papai, 2005, certo? 2005 a 2006, eu tentando pegar 2006 e só dificultando, enfim. Pai saiu de casa e tal, a família muito carente e tudo mais. E aí um amigo, que era um amigo que eu pegava o portfólio, levava para casa dele, para a gente enviar o portfólio por internet de escada, na época, para o David Campitti, que era um agente americano. Falando de como chega na Marvel. Tinha as agências, eu disse, pô, o ideal seria o David Campitti, que é com quem o Mike Deodato trabalhava na época. Então, se trabalha com o Mike Deodato, tem alguma facilidade aqui de diálogo com brasileiros e tudo mais. Papá. Já gostava do Nordeste. Exatamente, né? Quem sabe já teria vindo aqui. E, beleza, começamos a mandar. E esse meu amigo, muito sabiamente, não tem nada de desenho, mas ele disse, Tony, cara, você é muito bom nisso, mas isso vai demorar. Cara, sabe aquele negócio de uma pessoa que não tem nada a ver com a tua área, mas pela amizade, você olha assim, caramba, esse cara tá certo. Isso vai demorar, cara. E sua família precisa de suporte e tudo mais. Se você quiser, eu consigo uma vaga para você lá onde eu trabalho. Hotelaria, que eu falei, entendeu? Se você trabalhar ali lá na hotelaria, não é ruim, cara, mas também não é um sonho. E você vai ter condições de o quê? Melhora seu inglês, porque o David Campitti falou, você fala inglês? Aí eu... Google Tradutor daquela época, imagina, né? Ele mandou yes. Yes, entendeu? Aí... Vou para Johnny People essa semana. Aí, obviamente, devia estar super desestruturado. Ele fez, vou te passar para o meu agente brasileiro no Brasil, o Vitor Shimura. Aí, e eu querendo continuar direto com ele. Disse, não, eu sei falar.
Não. Esse eu sei falar, yes, I do. Esse cara, né? Você vai restaurantinho que é o meu, com o Vitor Shimura, mas foi de boa, cara super, muito talentoso, muito profissional. Foi me guiando em 2006, certo? Mas aí com essa dificuldade, você trabalha na hotelaria comigo não, né? No hotel que eu trabalho, e você vai ter algum dinheiro para ajudar em casa e fazer curso de inglês. Ajudar em casa e fazer curso de inglês. Naquela época eu trabalhei em hotelaria, salário líquido, 200, ainda lembro, cara, 206 reais. Nossa. E eu chego lá, só tinha segundo grau e tudo mais. Vai lá para aquela seleção, você vai estar concorrendo à vaga de steward. Né? Aí eu... Pelo nome deve ser legal, hein? Steward, tá, aquela coisa lá. Mas, e aí, tu vai ficar em qual vaga? Aí eu fiz, acho que é steward. Né? Tá. Cara, o steward, eu gosto de brincar que era o ajudante do cara que levava o lixo da cozinha. Nossa. Era o Ratatouille, tá ligado? Era luxo. Literalmente, para você ter ideia, no refeitório, a galera não sentava com o steward, cara. Caraca. Entendeu? Dado o estado que a gente ficava. E aí foi a minha faculdade da vida, a principal de todas, cara. Eu olhava assim, caramba, tem gente de 40 anos, 50 anos aqui. E não tem faculdade. Você com quantos anos? Isso, no caso, foi 2006, 20 anos. 20 anos. Batida, 20 anos. E eu disse, cara, realmente não é isso. E o primeiro dia, cara, eu voltei para casa, uma coisa que eu peço abertura para vocês, que para mim é muito natural falar de quem eu sou do ponto de vista de fé. Quando eu voltei para casa, eu disse, Deus, é 1 ano, velho. E era, ainda até hoje eu lembro a data, 8 de fevereiro de 2006. Isso vai ser 1 ano. Peguei lá no meu ritual, abri a Bíblia e tudo mais, e só enxerguei uma frase. Eu não procurei nem ler nada, era só uma frase, que dizia um tempo. Fechei e disse, tá bom. Resposta. E não é naquela forma mística, porque minha mãe e meus pais eram muito, tipo assim, não eram nem ortodoxos, nem pentecostais, mas do ponto de vista teológico, ensinava a gente a dizer, se você vai crer numa coisa, sim, a fé também tem a parte de lógica. Sim. Estude as coisas. Então não foi na mística ali, não. Eu simplesmente olhei e disse, eu vou tomar isso aqui como uma resposta, mas dentro do meu coração, eu senti essa paz. Vai ser 1 ano, cara. Eu entrei 8 de fevereiro de 2006 e saí 8 de fevereiro de 2007. Nossa. Estou arrepiado. E antes disso, o que aconteceu? Antes disso, fazendo curso no Senac, dado o dia, curso de inglês do Senac, dado o dia, aquela correria toda, né? Saía cedo para poder pegar aula, que eu pegava muita aula de reforço, às vezes mesmo sem precisar, mas para enriquecer mais ainda, chegava bem cedinho, pegava 6 horas lá de reforço, depois ia para a aula principal, saía de 9 horas, ia para a segunda aula, 11 horas saía para poder ir para o hotel, para poder começar. Quando não fazia extra, chegava 10 horas em casa. Quando não fazia extra, era de 2 da manhã. Eu chegava em casa, raramente eu não ia desenhar, cara. Raramente. Chegava, desenhar, acordar de novo. Mas teve esse dia que eu saí, quando eu saio lá do Senac, quando eu olho, cara, tava uma exposição de quadrinho. Eu, oxente, o que é isso aqui? Para mim era só de idioma, tá ligado? E de outras formações técnicas. Aí fui lá, perguntei lá na portaria, tá, disse, não, é porque aqui tem um setor de arte, acho que era o 7º andar, se eu não me engano. Tem um setor de arte. Aí o pessoal também tem aula de quadrinho. Nossa, velho. Onde, posso ir? Pode, vai lá, fale com a doutora Graça, se eu não me engano, ainda da diretora. Subi e tal. Eu queria conhecer os professores. Eu disse, se tem curso, tem professores. Se tem professor, esses caras devem trabalhar com desenho, né? Além de ser professor. Fui lá, perguntei, disse, não, é a turma que está encerrando agora, é o trabalho deles, mas você quer fazer parte? Quer se inscrever no curso? Não, eu quero conhecer os professores. Mas, como assim, você trabalha com isso? Aí eu, ainda não. Eu trabalhei em algumas coisas assim, mas no momento não. Mas queria conhecer os professores para interagir. Ele fez, mas você desenha? Desenha. Ele fez, traga o seu portfólio para a gente ver. Eu, tadã!
Na hora, eu disse, claro, trago amanhã. Levei o portfólio, ela não estava no dia, deixei lá. Voltei outra hora, quando eu volto lá, ela, você faz isso aqui? Eu faço isso aqui. Eu já tinha começado as commissions na época. Ai. Orkut, Blogspot, velho. Olha isso. Tamo junto aí, viu? Tava aí também. Blogspot e tal. Já estava fazendo algumas vendas assim para o exterior também e tal. Ela olhou e disse, você faz isso aqui? Eu disse, sim. Ela, você quer ensinar aqui? Nossa. Olha só. Eu disse, eu nunca ensinei assim e tal. Ela fez, não. Você vem, ensina para alguns alunos nossos. Se eles gostarem, você fica. Se eles não gostarem, não vai A perder amizade é a nada. mesma. É. Nossa, beleza. Tá certo. Tal dia, vem aqui, papá. Quando eu chego lá num determinado dia, quando eu abro a porta, eles abrem a porta lá, vai lá, tal. Fique tranquilo, do seu jeito, só explique como você faz. Quando eu abro a porta, 6 professores. Eita. O pessoal gosta de fazer trollagem contigo, né? Exatamente isso. O pessoal gosta de fazer uma trollagem contigo, né? O Marconde, na época, lá, tá, não sei se ainda são lá, se forem lá, abraço, Senac, abraço, Dona Graça, Marconde. Ela disse, não, relaxe, só mostra como você faz. Meu velho, lá... Tem uma parada de Tony que é bullying, na verdade. Muito bullying muito grande, né? Eu disse, não, velho, peraí, cara. Ele disse, não, só mostra como você faz, como você estrutura aí e tudo mais. Eu, beleza, né? 20 anos, mas como se fosse um moleque, né? Eu tinha lá pessoas de 30, 40 e tal. Eu fui lá, mostrei algumas coisas assim. Eles, caramba, velho, ninguém aqui sabe isso, não. Olha só. Porque realmente o método do meu professor, cara, não é só qualquer técnica, era para fazer quadrinho americano, velho. Aí eu disse, ele fez, só vai precisar estruturar isso da semelhança da nossa grade curricular. E a gente ajuda a adaptar, a você trazer isso daí tal para dentro dessa grade curricular aqui, passando por isso, que é basicamente estudo da cabeça, depois do mesmo. Pá. Beleza, fez. Você quer ser professor aqui no período de férias? 8 de fevereiro de 2007. Agora, meu velho. Pronto, foi sair do hotel ensinando o período de férias do Senac, cara. E isso, o e-mail lá, Disney, Marvel tava... Por quê? Porque o Vitor Shimura, ele disse, você é muito bom, mas precisa gerar portfólio. E aí, quando o meu amigo Laércio, ele falou, Tony, isso vai demorar? Eu disse, caramba, velho. Não vou ficar parado Mas esperando. ficou no stand-by ou tipo... Ficou no stand-by. Eu não voltava de madrugada, de noite lá desenhando, eu ficava só estudando, treinando e fazia só layouts de página, mas eu não tinha tempo para finalizar uma página. Mas mandando alguma coisa para o Vitor ou não? Nada. Só ficou realmente stand-by total. Uma coisa ou outra, só não, cara, eu vou voltar e tudo mais de stand-by. Quando eu vou para se lecionar no Senac, passo o período de férias, quando saio eu digo, pronto, a grana é bem melhor do que no hotel, tá? Pronto, agora... Eu já estou com inglês básico, English beginning. Nossa, cara, inglês básico. Já consigo melhorar, pegar tudo que eu fiz layout nesse tempo, vou agora detalhar as páginas e mandar. Pronto, foi exatamente o que eu fiz. Veio o primeiro contrato da Glasshouse, tá massa, pá. Primeiro contrato com os primeiros projetos independentes para diversos países. Teve um para a França, teve outro que era japonês e tal, pronto. Foram... Primeiro, 3 páginas, eu lembro, Chang Brothers, 3 páginas. Das 3 páginas, já veio uma que era de 5 páginas, que era Velvet Angel, mas esse projeto não deu certo. Quando eu terminei essa daqui do Chang Brothers, que era 3 páginas, já veio um para a França, que era de 64 páginas, um álbum europeu. Aí era só para fazer o lápis. Um quadrinho. 64 páginas? Esse, ó, é o lápis. Eu, beleza, mas eu olhei, pô, velho, um álbum europeu para a França. Aí eu peguei, a gente tinha um contato mais direto, apesar do licenciamento, com o roteirista, com o dono, né, o Eric Perron. Será que não daria para... Você não gostaria que eu fizesse em aquarela? Que eu já dominava aquarela. Sim. Ele, claro, você consegue fazer com um pouco mais, tanto aqui, não lembro exatamente e tal. Eu fiz, claro, com certeza. Quanto tempo... Eu já ia fazer sem mais nada. É? Você tá... Agora, meu amigo. Agora, meu filho. Tá. Aí ele, em quanto tempo... Tá, era para fazer em 6 meses, no lápis. Quanto tempo você precisa para fazer em aquarela? Eu, louco, para não ter nenhum problema e tudo. Eu falei, não, 6 meses mesmo. Nossa, Tom. Quanto tempo? Chuta. 8? Ah. 2 anos? 2 anos, cara.
Cara... Porque eu fazia commissions em aquarela, mas eu não fazia ideia de que uma página eram várias commissions dentro. Eu disse, não, eu faço uma commission em 3, 4 horas, não vou fazer uma página. O lápis é muito rápido. 8 quadros numa página, querido. É ambientação. Num quadro é dia, no outro é noite, no outro é... Tá. Não tem uma iluminação tal, no outro tem uma iluminação de LED, sei lá. E o cara levou de boa? Ele foi pacientemente esperando, mas o ponto principal não é nem isso. Porque o europeu, ele tem um projeto, ele não tem essa pressa de lançar. Ele tem a pressa não, ele tem a busca por ter um projeto que seja forte e ele vá planejando. E a maior dificuldade, cara, é que, traço de caráter muito ruim nessa parte de comunicação, que muito ilustrador tem isso, né? Começava atrasado, caramba, não vou falar, vou terminar. Aí entregava atrasado, mas não comunicava direito. Aí foi piorando a comunicação. Ele, não, tá, vamos ver, veja aí, tudo mais. Né? Em determinado momento, ele disse, é o seguinte, agora eu só posso te pagar quando você terminar. Porque eu preciso de segurança que você vai terminar. E resultado, nesse período, eu casei. Eita. Se a gente for entrar aqui em relacionamento, vai ser outro podcast, cara. Porque essa minha história com minha esposa Michele, beijo, meu amor, maravilhosa. Ela já se inscreve no canal. Se inscreve no canal, Michele Fernanda. É outra história, cara. Compartilha com seu amigo. Muito mística, muito mística. Mas aí, vamos lá. Quando eu casei, cara, e aquela coisa, né? Turbilhão de casamento, manter a casa, é outra coisa. Minha vida está muito fácil, eu vou casar. Só isso. E eu tenho um quadrinho para entregar em 6 meses, vou entregar em 2 anos. Eu vou casar nesse meio. E outra, começa a entrar ali um dinheirinho em dólar, naquela época era pouco, assim, o dólar não estava tão alto, mas você vai se não, tô pronto, entendeu? Seguraça. Tô mega seguro. Cara, quando veio, cara, aquela coisa, cara, as contas são minhas. Digamos assim, né? Minha esposa também trabalhava, ajudava e tal, mas esse peso. Aí, quando eu não conseguia terminar a página, cara, batia uma deprê, velho. Que eu passava, literalmente, o dia dormindo. Quando eu bati os olhos, era minha esposa chegando do trabalho. Eu disse, não acredito, velho. Não acredito. Perdi o dia. E isso foi por muitos meses, cara. E essa é uma parte que eu gosto de falar, que não entrou no Fantástico e tudo mais, para os ilustradores, cara. Porque a maioria pensa que, não, cara, tem que ter um estilo top e ponto. As maiores dificuldades têm a ver com traço de caráter, cultura familiar. Tudo isso é o que mais impacta. Tem muita gente que entra na Marvel e não passa 2 meses, cara. É mesmo? Muita gente, muita gente. Tem alguns nomes, não vou citar, obviamente, mas tem nomes que muita gente conhece. Tipo assim, cara, aquele cara seria fantástico, bicho, na DC, na Marvel. Pouco tempo não conseguiu manter, não sei as razões, mas, tipo assim, eu sei de uma coisa. O ilustrador é uma pessoa, como qualquer uma outra, com um monte de problema também de personalidade, e que a maioria prefere ignorar. Tem um ponto que eu não falei. Em 2006... 2007, quando eu saí do Senac, comecei a fazer as amostras, mostrei para o Vitor Shimura, ele aprovou, fechei contrato, logo depois, quem foi que me veio fazer o convite para a Marvel, 2007? Joe Prado, que veio se tornar meu agente depois. Joe Prado hoje tem, Joe Prado, grande cara aí, e ele, Stone. Joe Prado brasileiro. Joe Prado, sensacional. Grande arte finalista aí também. Escuro, né? Exatamente. No caso da Tiara Escuro, depois se dividiu, mas o Joe Prado, como agente, continua na mesma evidência no mercado, e hoje tem a Joe Prado Studio. Não, mas que fez parte ali da Tiara. Exatamente. Eu lembro que teve o stand da Comic Con, que ele estava ali também. Isso, gente boa, bem rock and roll. Total. E ele estoura, é o seguinte, não era por e-mail, né? Mas imitando um pouquinho da voz dele hoje aqui, né? Ele, se você estava lá no e-mail, né? Se você quiser, eu tenho trabalho para você na Marvel. Bem curto, assim, direto. 2007. Eu tinha acabado de fechar o contrato de agenciamento com a Glass House. Mesmo sabendo que podia quebrar, eu disse, sabe uma coisa? Eu não estou pronto. Uma coisa que eu conseguia perceber de mim era, pô, velho, qualquer amigo meu me tira de casa. É verdade. Tony, vamos lá, vamos. Não sei o que lá, tá. Para a igreja, não sei o que lá. Esse cara, eu não estou pronto, velho. Eu não consigo dizer não para meus amigos, pô. Eu não vou estragar minha carreira assim, entendeu? Não estou pronto. 2007, certo? 2007, 2008, para fazendo os projetos. 2012... que foi justamente quando eu terminei esse projeto para a França, Raid, 2 anos, quando eu terminei, eu disse, agora eu estou maduro. Eu não vou mais repetir esse erro nunca mais.
Mas ainda não era suficiente. Tipo assim, a garra que eu precisava ter se completou não só com essa experiência, se completou quando você vai ser pai. Ei. Aí, querida. Tudo muda, né? Tudo muda. Quando minha esposa, não, tive os enjoos assim, tudo mais, mas o médico disse que não era nada não, disse poder tirar Não é nada, não, é só um filho. Não, poder tirar os remédios, que não vai prejudicar nada não, mas é melhor para o tratamento e tudo mais. Eu, tá, beleza, eu vou... Foi lá, não, tô nos enjoos, fazer o exame, tá, vá. Voltou. É só, não abri não, vamos abrir? Ela realmente não tinha aberto e não achava que ia ter filho, mas só estava tipo assim, vou abrir em casa. Aí eu, tá, beleza. Quando eu vi aquilo ali, cara, positivo, papapá, afeto, tantas semanas, eu disse, meu irmão, cara. Positivo é o quê? Tá tudo bem contigo, né? Tá ótimo. Uma mudança, positivo, não teve nada. Positividade. Né? Vamos ser positivos aqui. Positivo Sei pra como é você, isso, olha, meu meu Deus. querido. Eu sei como é isso. Cara, na hora, mas aí eu disse, cara, agora eu vou me trancar em casa e eu só abro a porta da minha casa depois que eu entrar na Marvel. E foi exatamente assim, cara. Tony, não tem personagem que mais identifique você do que o Homem-Aranha mesmo, porque com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Tinha que ser o primeiro. Se fosse o Hulk, Mas o caso dele é o contrário, né? Grandes responsabilidades trouxeram grandes poderes. Grandes contratos. Poxa. E você começou na Marvel com o The Amazing Spider-Man, né? Exatamente. E aí o inglês já estava desenrolando, já estava very good. O inglês, eu tinha uma trava que era com relação ao vocabulário, né? E quando eu comecei através do... Sim, eu chamei, depois chegou minha filha, mas se é isso que eu vou fazer, eu já tinha encerrado o contrato com a Glass House, mandei e-mail para o Joe Prado. Eu encerrei o contrato com a Glass House, agora estou livre e estou pronto para entrar na Marvel. Eu falei, beleza, me manda as amostras, está aqui. Menos de um mês, está lá o primeiro trabalho do Spider-Man. Top. Mas o inglês, no caso com a gente, era simples porque o Joe fazia boa parte da intermediação ali sim. e os termos são muito técnicos, né? O inglês é muito mais tipo assim, a fluência é aquela coisa, né? You need to have a subject in your mind. Então, você tem o assunto quadrinho, mas quando você vai para o país, aí não é só aquele assunto, é muito maior, né? Então eu digo que você respira aquele lugar. Exatamente. Então eu digo que eu sou fluente dentro do assunto que eu domino. Sim. Mas é tipo, quando começou os trabalhos, eu disse, pô, velho, agora eu já quero ir para fora. Isso foi 2012. 2013 foi minha primeira viagem. E eu, o maluco, o ousado que sou, primeira viagem para os Estados Unidos eu fui com minha filha de 1 ano e meio de idade. Com 26 anos. 26 anos. Com minha esposa, com minha filha de 1 ano e meio de idade. Comic Con Nova York, eu nunca tinha saído, nunca tinha tido nenhum voo. Apenas Comic Con Nova York. Falei Comic Con Nova York. E eu não tinha tido nenhuma viagem de avião dentro do Brasil, por exemplo. Na verdade, o lugar mais longe que eu tinha ido era Natal, para um piquenique, quando eu tinha uns 10, 11 anos. Tipo, eu morei no Ibura, então era, tipo assim, o básico do básico, entendeu? E dou graças a Deus. Mas aí, quando foi 2012, aí já veio um monte de colecionador, que eu não parava de fazer conventions também. Tony, vamos para Comic Con Nova York. Eu não vou lembrar o nome do cara que era o organizador na época, mas esse, o cara ama teu trabalho. Aí eu disse, beleza, manda aí. Aí, aprovado. Ele disse, ó, já que tu vai para Comic Con Nova York, tu não quer ir porque eu monte uma tour? Isso foi um amigo que é o Aaron Luevanos, lá do Texas. Isso não quer que eu monte uma tour, não? A gente pode ir para várias. Eu disse, tá. Aí foi. Comic Con em Austin. Comic Con em Nashville, terra de Elvis. 10 voos de uma vez, cara. Para quem não tinha nem saído de Recife. É bom que também já acostumou de ver, né? Aí depois já acostumou, já virou normal. 10 voos internacionais. Internacionais, e isso como primeira experiência fora, cara. Tá louco. Então, tipo, quando eu vi lá, cara, você tá de frente, tá Jim Lee ali, Adam Hughes aqui, Joe Madureira, eu disse, não, velho. Então, isso fingir normalidade fica difícil, né? É isso que eu ia falar, porque assim, a gente não está acostumado com isso, que a gente teve a Comic Con, a CCXP, sim. Né, que é agora assim gigantesca, mas as comics, para quem não conhece, né, as comics que ocorrem no mundo afora, tem um foco muito grande em quadrinho. Isso. É porque hoje virou um centro cultural geek muito forte, com stands de cinema, de séries, de games, mas a Comic Con raiz, aquelas
você está falando 2014, 2012, mais ou menos, era tipo, ainda é, né? Uma grande feira de quadrinhos mesmo, né? Total. Então a galera não tá indo ali para comprar bonequinho, ou... Pegar autógrafo e tirar Não, foto tá com o ali ator. porque quer realmente comprar o quadrinho, conhecer o artista. Pedir autógrafo. E tal. Pô, nos Estados Unidos, Tony, me corrija se eu estiver errado, mas existe leilão de quadrinhos, né? Sim. Que selo de qualidade, Sim, que coloca sim. Qual é o nível de 1 a 10. Sim. Pô, é uma parada assim, bicho, quadrinho. Tem o acho que CGC, né, que você tem lá, tem o blank cover, que você Sim. faz uma capa e é considerado como capa de colecionismo, tem numeração, tem código de barra, tudo. Equivale, tipo, eu vi a número 1 do Superman sendo vendido por $2 milhões. Literalmente. 2 milhões de dólares. E ele era avaliado 3,5. Olha isso. É muito pouco para uma nota 3,5. Total. E aí quando eu fui aquela realidade, mas o que mais me marcou, de verdade, foi na Comic Con em Nashville. Último dia, cara, já desmontando minha mesa e tal, e chega uma senhora assim e tal. Hey, are you Tony Silas? Are you? Tony Silas. Tony Silas. Ladies and gentlemen. Yes. Can you sign this for me, please? Yes, of course. Aí eu peguei lá, fui assinar ela. Oh, my goodness, thank you, God. My son is in a hospital. Eita. And he loves your style. All that he needs today is your sign in this comic. Eu disse, não, velho. Fazer só isso, né? Isso caiu na minha cabeça. Caramba, velho, um moleque no hospital e a mãe vem aqui no último dia, cansada, para pegar um autógrafo. Era da revista do Venom. Disse, não, cara. Isso caiu na minha cabeça. Assim, caramba, eu preciso realmente entender que não é sobre mim mais. E aí tem outras pautas, né? Desdobramento, empreendimentos que eu passei a fazer quando eu entendi isso, cara. Até aí eu não tinha entendido. Tinha Nova York, pessoal, assinatura, tal, beleza. Mas uma história como essa, assim, você saber que cada um tem sua história ali. Mas uma mãe para fazer isso, aí eu disse, caramba, eu fui, dei um bocado de print para ela e tal. Ela, que nem siga, assim, tirou foto e tal. E eu saí com aquilo, disse, caramba, velho, pessoas reais nas suas dores precisam de entretenimento, mas não é só entretenimento, se identificam com um estilo que você levou uma década desenvolvendo, mas que agora ela se vê conectada com aquele estilo. Então, isso aí me deu um boost, assim, de dizer, caramba, eu já tinha muitos projetos em mente para desenvolver, projetos independentes e narrativas próprias, mas isso aí foi o estalo, assim. Antes de entrar para a Marvel, por exemplo, eu tinha resistência muito grande, eu não contei isso, mas eu tinha resistência muito grande. Por quê? Tinha uma questão religiosa também, não vou mentir. Minha mãe, não sei o que lá, pá. E eu sempre entendi que, não, cara, isso aqui é só filtrar. Tem uma coisa belíssima aqui que é sobre ser humano. Quem está atrás escrevendo é um ser humano. Então, não importa a linha de crença dele, tal, eu quero conhecer através dessa parte poética e tudo mais. Quando veio essa parte, já foi a outro lado. Eu antes admirava os roteiristas e buscava entender o ser humano, e agora eu estava vendo o outro lado, que é o lado de quem lê. Aí me fez pensar muito mais, tipo assim, eu não quero só desenhar, eu também quero escrever. Sensacional. Quero também escrever. Tem muitas outras coisas que a gente vai pensar assim, tipo, a transformação que esse mundo pop traz para a galera é muito grande. Mas aí, quando me conectou com minha vivência, eu disse, pode ter muito mais. Sim. Aí a pauta que eu falava em off para vocês no começo, que foi em 2016, 2015, na verdade, quando eu comecei a dar palestra. 2013, Comic Con Nova York, esse tour, voltei lá em 2014, voltei lá em 2015, mas em agosto de 2015, antes de ir, foi quando eu disse, pô, velho, quero começar a trazer alguma coisa para o meu estado. Aí, eu preciso trazer, transformar em sketchbook, dar palestra, alguma coisa. Porque eu já estava com a minha cabeça de ir para fora, passar, talvez ficar para sempre e tal. Eu tem que deixar alguma coisa. Aí, meu professor Vanberto, muito genial, cara, falou, tu precisa de uma assessoria. Aí, o que é assessoria? Eu falei, não, uma pessoa que entende do local, mercado local, onde ter espaços específicos e como você realizar isso. Aí conseguiu, tal, fez o contato com a assessora, a Verônica Dantas, muito, muito competente. E aí eu contei minha história para ela, disse, nossa, cara, tua vida é um case. Tua vida é um case. É simples, a gente vai fazer isso aí. Você quer deixar um legado, deixar um estudo e tudo mais, mas tem um caminho aqui. As pessoas precisam de conhecer.
Eu tenho quase certeza que o pessoal não vai acreditar que um menino do Ibura trabalha para a Marvel, já fez viagem internacional, vive muito mais lá do que aqui. E eu vou dizer assim, não, eu tenho que realmente apresentar as pessoas. Aí fez toda uma agenda. Primeira agenda. Não foi nesse dia que eu pensei, será que eu conheci Rafa nesse dia? Não, foi 2015 na Campus Party. 2015, não foi nesse dia ainda. Primeira agenda foi na Campus Party. Primeira agenda na Campus Party, galera. Eu mal entro, ela me apresenta Silvio Meira, fundador do Porto Digital. Kleber Dantas, ex-secretário de Turismo. E outros caras lá numa roda assim, e ela me joga lá no meio. Gente, é Tony Silas aqui, ilustrador da Marvel e da DC. Esse menino veio do Ibura e ganhou as editoras. Conversem aí com ele. E deixa eu jogar lá. E eu... Oi, gente. Aí, Silvio Meira, sem perder tempo, cara. Lá, Silvio Meira, você me paga e eu te pago. Querendo Silvio Meira aqui, hein? Silvio Meira tem que vir aqui, Silvio Meira. Nossa, isso é uma explosão, cara. Aí ele, sem perder tempo, ele, tá, se eu te pedir para você me ensinar tudo que você sabe em 3 horas, você faz isso? Eu aterrissando, sem saber quem era a galera, nunca tinha tido esse tipo de espaço, tudo mais. Fora é uma coisa, mas uma Campus Party, um evento de tecnologia, não conhecia esse mundo. Eu levei 10 anos. Aí ele, não, você não está entendendo. Eu quero saber se você consegue sintetizar o que você aprendeu em 3 horas. Não é passar tudo que você estudou, é tudo que deu certo. Em 3 horas, você me passa isso. Se eu ver que tem uma estrutura e eu conseguir entender, a gente aluga aqui o Chevrolet Hall, você dá uma palestra aqui para 5 mil. Desses 5 mil, a gente faz uma seleção e deixa só 10%. Bota 500 pessoas aqui, a gente vai e cria aqui uma Disney. Olha isso. E a gente faz igual a escola de Shenzhen na China. Eu sabia lá que era Shenzhen, eu sabia que era China muito mal. A gente faz igual na escola de Shenzhen na China, que eles ficaram, falaram, coleção enorme de melhores pintores, colocam uma galera gigante lá, faz uma seleção, no final só fica a nata. E é isso que faz a escola de Shenzhen na China gerar 30% da economia do local. E falou isso e, saiu. Foi tomar um café. E aí a cabeça, de novo... Eu diria que foi o primeiro momento lá atrás, quando eu vi o primeiro sketch do meu professor. O segundo foi esse, cara. Que eu disse, como assim, velho? Aí eu saí dali, Verônica, pá. Aí eu, cara, quem é aquele megalomaníaco ali que tu me... Com todo respeito, quem é aquele megalomaníaco que tu me apresentou? Ela, Silvio Meira, fundador do Porto Digital. E eu não sabia que era Porto Digital. Eu... Tá, me fala mais. Ela, você vai chegar lá. Você vai chegar lá e tal. Tal. Como todo bom pernambucano. Todas, mais reuniões e tal. E daí, resumo. Na Campus Party fui lá, desenhei, me apresentaram o prefeito, na época Geraldo Júlio e tal, fiz uma caricatura para ele e tudo mais, aquela coisa e tal. Fui conhecendo a galera. E aí lancei a primeira palestra. Antes disso, teve a primeira vez no Bonia Pernambuco. Conheço o Márcio Bonfim, outro grande provocador, Márcio Bonfim, incrível, cara incrível, velho. E aí ele me faz outra provocação. Isso era ainda que ano? 2015. Tudo 2015. Isso foi no período aqui que eu disse, vou lançar uma palestra, porque em outubro... Acabou com o Silvio e foi já Márcio logo em seguida. Exato. Você estava ainda rondando o Recife. Exatamente. Eu disse, olha, eu quero deixar alguma coisa em agosto, porque em outubro eu já vou para Comic Con Nova York e fico por lá. É isso que eu queria. Vou deixar uma semente aqui e volto. E de lá, online, eu faço alguma coisa online. Mas aí, quando eu for, faço a palestra ali, na época era Livraria Cultura, e, muita gente, quase o dobro, ficou fora, que não conseguia entrar. E eu pensava que não ia lotar. Tinha ali espaço para 100 pessoas, não lembro exatamente. Caramba, bicho, eu não sabia que tinha tanta gente assim. Aí foi quando eu fui pesquisar a fundo estatística de Pernambuco, cara. Deixa eu me dar conta aqui do que é isso, entendeu? E aí estatística, 9 milhões de pernambucanos. Estimativa média aí, 4 milhões de jovens. Estimativa também de quê? Maior parte periferias interiores. E aí eu fui me dando conta, não tem condições. Essa galera pode sonhar com isso, mas eu não posso ser responsável e dizer, não, vá, faça isso aqui que você vai chegar lá. Porque Marvel e DC juntas dão no máximo aí 200 títulos.
200 títulos 200 revistas, 200 oportunidades para ilustradores irem lá ilustrar. O Brasil, só em Pernambuco tinha 4 milhões. 4 milhões. Brasil, 200 milhões. Então, não posso ser responsável. Ao mesmo tempo que essa galera ama desenhar, ama a arte e precisa de oportunidade. Aí é que começou o conflito mais angustiante para mim até hoje. É bom lembrar também que a gente está falando, né, André, de Marvel, DC, mas não tinha esse boom de filmes, de séries. Disney, que Tony está falando aqui, não é Disney e Marvel juntinha com Star Wars, não. Era uma parada que era quem era fã de Marvel comprava Marvel, quem era fã de DC comprava DC, era um filme ou outro ali. Ou seja, não era cultura pop explodindo como é hoje, né? Sim, verdade. Então, é um legado que Tony constrói ali numa época, mas a gente brinca, tudo era mato, né, Tony? Sim, verdade. E quando eu cheguei nesse ponto aí de 2015, 2016, para mim cara, eu posso continuar fazendo isso pra caramba, mas o que me bagunçou no sentido inicial para depois arrumar foi pensar realmente, caramba, eu queria deixar uma palestra para a galera como alguma coisa, uma semente, e aí eu me deparo com uma estatística e eu preciso tomar responsabilidade com isso, porque o que eu via e vejo, sendo bem sincero, eu digo, pô, velho, é meio irresponsável às vezes. A forma como se estimula que a galera se dedique ao mercado americano internacional, se dedique a esse mercado. Por quê? Porque se você olhar para os números, isso aí primeiro, desembocadora disso foi 2015. 2017, 2016, eu vou fomentando aqui internamente. Galera, pô, vocês terem interesse realmente numa mentoria e tudo mais, e vou desenvolvendo metodologia, porque eu já fui entendendo, cara, muita coisa mudou. Quando eu vim em 2017, cara, para lançar uma escola, quando eu lancei na matéria lá do Fantástico, eu já tinha tido algumas palestras. E o padrão da maioria a maioria não tinha nem sequer 2 horas, cara, para se dedicar ao desenho por dia. Porque a maioria já começa a receber pressão dos pais. Diferente de mim, que comecei com uns 12 anos, sem tanta pressão dos pais, meus pais super compreensivos enquanto não dava retorno financeiro. A maioria da galera tinha pressão dos pais, a maioria tinha 16 anos acima, a maioria tinha faculdade também para correr atrás, e quando tinha 2 horas, parava para desenhar, o que eu via é que no peso deles, cara, não deixava eles desenhar, se dedicar. Não conseguiam absorver o suficiente. Mesmo estando do meu lado, não conseguiam acreditar mesmo na coisa. E eu via isso. E aí o outro padrão também o outro lado era gente que já tinha 25, 30 anos, com filhos, com esposa, com segundo emprego, terceiro emprego, e querendo correr na carreira sem ter uma clareza, cara, do tamanho do desafio que é. Então eu disse, não posso, tipo assim, ignorar, fingir que não estou vendo, e deixar essa galera acreditando que é da forma que eles estão pensando. Então fui mentoria gratuita, 2 anos presencial, cara, dizendo para a galera, existe um conceito no mercado chamado MVP, Minimum Viable Product. Você precisa ter o mínimo primeiro para que gere um resultado. Você tenha o princípio de errar muito, errar rápido, melhorar rápido. Se você não tem isso, você está contra a regra de como as coisas funcionam para dar resultado perene. Então, 2 anos, e só angustiando. Por quê? Porque era algo muito novo e a maioria não conseguiu assimilar. A maioria não conseguiu dizer, vou abrir mão de tentar um estilo complexo para tentar um estilo simples. Uhum. A maioria levou 2, 3 anos para começar a se posicionar nisso. Então, é uma baita oportunidade, porque você imagina, cara, uma coisa que a maioria pode pensar aí como uma baita recompensa. Quando você é um ilustrador Marvel DC, você tem convenções no mundo todo. Você pode se inscrever nessas convenções e ganhar um visto para aquele país, só porque você tem agora o documento que te diz que você tem direito a entrar naquela convenção. Sim. Então você tem acesso para o mundo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem uma responsabilidade mesmo de carreira, você pode fazer isso e ir para o mundo todinho, mas você não tem estrutura real. Porque tem um monte de gente, cara, que tipo assim, trabalha para mais, mas não está estruturando a vida. E aí, se eu puder dizer, uma das coisas que mais me impactou, sei que a gente já está num tempo aqui, mas é preciso dizer isso. O meu sonho era desenhar o X-Men. Primeira revista que eu vi do Chris Bacall e tudo mais. Lá com 12 anos de idade. Exatamente. Meu sonho era desenhar o X-Men. 2017, justamente nesse período que eu estava abrindo a escola, chega a oportunidade de desenhar um X-Men.
X-Men Blue. Mas, na verdade, primeiro foi o X-Men Blue, depois X-Men Gold, depois Wolverine. Hunt for Wolverine, Mystery Madripoor. Quando chega essa oportunidade, justamente quando estava toda aquela série Death of Wolverine. Sim. Quando chega esse período... A nova saga. Eu disse, caramba, papá, queria tanto desenhar, papá. Já tinha desenhado X-Men Blue, X-Men Gold, aí vem o convite para desenhar o Hunt for Wolverine. Mas aí, qual é o ponto? Quem deveria estar ilustrando essa revista era o Chris Bacalo. E o editor, Marco Panícia, manda um e-mail para mim, Tony, o ilustrador dessa série seria o Chris Bacalo, mas por questões pessoais e tudo mais, ele não vai poder, e você é o cara que a gente acredita que o estilo vai ficar perfeito, porque ele não fez nada, nenhuma página ainda. A edição, a série é toda sua. Uau, velho, eu vou substituir o Chris Bacalo. Mas tem uma responsabilidade. Já foi anunciado que seria o Chris Bacalo. Tem que segurar a onda. Bota o ego no bolso, vai lá. Tem que Não é segurar a nem onda. de ego. Pelo contrário, caraca, eu preciso honrar, cara. Sim, total. A galera que tá esperando o Chris Bacalo, eu não vou imitar o cara, mas eu preciso trazer algo que a galera diz, caramba, não é o Chris Bacalo, mas gostei disso aqui. Ah, sim. Era essa a minha ideia. E era honrar o Chris Bacalo. Quando eu falo de ego é porque tem uma galera que fala assim, pô, eu vou substituir, não sei o que. Aí quando diz, não, mas já tá o nome do cara, fala, pô. Não, de jeito Você já foi o contrário, né? O contrário. Que O massa, contrário pra massa. mim era honrar. Tony Silas, pô. O legado do cara. Tony Silas nesse caso. Para, pô. Mas aí eu curioso, disse, caramba, o que é que tá acontecendo com o Chris Bacalo que ele não podia assumir? E eu fui pesquisar. Twitter. Não podia assumir porque a esposa dele tinha falecido, cara. Eita, nossa. Mais detalhes não convém tanto aqui, a não ser que tenha o corte. Não, mas ó, o ponto é, cara, não era só isso, mas era isso também o principal. E o que mais me fez pensar foi, brother, não é só desenhar para Marvel e para DC. Você tem uma vida, você tem esposa, você tem pessoas, cara. Você tem que ter planejamento de longo prazo para as coisas. E eu caí a ficha de cara... Eu não tenho ainda, mesmo ganhando bem e tudo mais, não tinha uma estrutura ainda, só queria viajar pelo mundo. Não, desenho, enquanto desenhar, ganhando em dólar, tá de boa. Mas não tinha estrutura e daí eu fui perceber muito mais mercado. A maioria dos ilustradores não tem, cara. Caramba. Mesmo tendo uma vida internacional, mas não tem. E eu precisei me dar conta, dizer, caramba. Aí juntou tudo, tá? Porto Digital, Silvio Meira, Márcio Bonfim, todas as vozes aqui de ideias e tudo mais, foi para a palestra. E depois, a matéria na Globo, eu disse, cara, eu posso fazer muito mais que isso. Eu amo fazer isso aqui, mas dá para fazer muito mais, cara. E algo não só pensando, a partir dessa experiência, né, tal, de ver lá a situação do Chris Bacalo, mas tipo, não só sobre mim. Eu preciso dizer para outros ilustradores que a gente tem muito mais do que simplesmente desenhar para as grandes editoras. Tem uma vida, cara. Você precisa ter planejamento, precisa ter ideia, pensar muito maior. Então, se você está pensando em entrar na Marvel para DC e tudo mais, cara, pense em ser um ilustrador não só tão bom para estar nas editoras, mas para conseguir gerar uma estrutura para você, para sua família e para as próximas gerações de ilustradores, porque eles vão pegar momentos, provavelmente, mais afiadores que o nosso. Fica por outra pauta, mas basicamente aí por causa do desafio da inteligência artificial. Sim. Eu não sei até quando as editoras seguram essa onda. Sim. Eu não faço ideia. São muitas coisas para a gente começar, galera. Poderia ser um programa fácil de 3 horas e eu iria aqui tranquilamente. Gente, olha, eu tô super feliz porque eu vim o caminho, né, para aqui pro estúdio e vim pensando, eu disse, poxa, cara, a gente tá tendo uma oportunidade incrível de conversar com um cara bacana que, além de ser, assim, um excelente profissional, né, do ponto de vista técnico, e isso é incontestável, eu sabia que tinha um pouco de história por trás, que tinha uma base que seria interessante. Eu não fazia ideia, eu não imaginava 10% de tudo o que foi falado aqui. Você, pequeno padawan, né, que está assistindo a gente aqui, que clicou na thumbnail e que veio para cá,
para ouvir a história de um ilustrador que saiu de uma comunidade periférica de um bairro de Recife e foi parar, né, na nata, da nata da ilustração de quadrinhos. E você está vendo isso e está entendendo. Aproveite cada palavra do que foi dito aqui. Assista esse vídeo mais de uma vez. Assista a primeira vez no YouTube, assista a segunda vez, escute a segunda vez no Spotify. Faça isso aqui como se fosse um livro de cabeceira, para você botar na sua cabeça, né, enfiar isso na sua cabeça, de que o mundo não é o que o teu guru, o teu coach fala às vezes, não é o que essa não cena... Não é o guru, o coach da internet que fala, né? que fala isso, é a realidade, é o que acontece na vida da gente, né? O que acontece, e é esse contexto. O que ele estava falando agora me lembra muito o discurso de Steve Jobs, né? Quando fez o discurso da formatura dele, falando sobre ligar os pontos, né? E aproveitando que a gente está falando de ilustração aqui, quando você olha o cenário de cima, né? Quando você dá um passo para trás e você consegue ver todo esse cenário que foi se montando aos poucos, como as oportunidades foram sendo conectadas, você foi inteligente e corajoso o suficiente para aproveitar cada uma delas, e que todas elas juntas formaram, né, isso, e como você mesmo citou aqui várias vezes, né, tudo isso abençoado e sobre a regra do Senhor. Fantástico, cara, parabéns. Eu ia falar, só adicionar o que o André disse, gente, para vocês usarem isso também, o ser humano Tony Silas. Porque a gente está falando aqui de um cara que poderia ter desistido na primeira oportunidade, na segunda, na terceira, mas ele sempre colocou a fé dele. Perfeito. E ele nunca desistiu, porque sabia que quem guiava a vida dele era Deus, assim. Perfeito. Então, pô, eu sou seu fã pra caramba, você sabe disso. Obrigado. Foi um cara que, quando eu estava começando no mundo dos eventos, acreditou em mim. Sim. Lembro ali de fazer um evento na livraria Saraiva, antiga Shopping Recife, lotar a livraria por conta de Tony. Ele sempre humilde, cara, falando com todo mundo, atendendo todo mundo. É um ser humano fantástico, é um profissional fora da curva, e eu estou muito, muito honrado em tê-lo aqui. Obrigado, cara. É uma honra também. De verdade. De verdade, para mim, o maior privilégio esse é o primeiro podcast em que eu estou indo. Nossa! Olha aí, tá vendo só? Ele só foi para Fantástico e Mochila Podcast, Mochila só. E recluso. E segundo, cara, tinha que ser aqui em Recife. Amém. Segunda coisa, tinha que ser aqui em Recife. Terceira coisa, tinha que ser com gente grande que sonha em ter comicões aqui, cara. Amém. E quando eu vi também no podcast, eu falei para ele, tá? Primeira coisa que eu já vi lá, entrevistando em inglês, cara. A gente precisa de pessoas que se posicionem, cara, globalmente. É isso. E aí, eu posso? Por favor. Um presente para vocês. Rapaz! Fica para uma próxima falar desse produto aqui, Reconnectors. Essa foi a minha primeira HQ, lançada em 2018. Caramba! Que eu não quis levar para o mundo ainda, a não ser distribuir entre poucos amigos. Nossa. Com quem eu posso conversar da amplitude desse negócio aqui. Porque é uma narrativa que tem a ver com nossa história, tem a ver com o mundo pop como um todo, ilustrada por mim, idealizada por mim, roteirizada pelo grande Heron Vilar, grande roteirista, em parceria com também a empresária e promotora Verônica Dantas. Fomos sócios por um tempo. Hoje estamos em caminhos diferentes, mas a história que nós construímos vai gerar muitos frutos aqui. Vou assinar para vocês daqui a pouquinho. Sim. E, só para a gente ter uma noçãozinha, essa HQ, mesmo lançada bem, entre aspas, em off, a gente lançou na Arena Pernambuco, em parceria com a empresa de Bilbao, na Espanha, uma empresa de drone, chamada Dronac. E nós lançamos a revista de quadrinhos, porque tem a ver com drones, tem a ver com tecnologia, inovação e tudo mais. O nome dessa empresa é Dronac. E a corrida de drone, junto com essa ideia daqui, já na época ela disse, Tony, eu adoraria ver a nossa marca patrocinar tua história e a gente fazer uma parceria para dentro dela, a gente colocar os nossos drones na história. E você fazer o design dos nossos novos drones. Nossa. Isso na época, calma, que isso na época não pegou, tá? Não pegou em que sentido? Eu olhei, calma,
espera aí, eu preciso entender dessas possibilidades de negócio, mas isso é fruto de quê? Isso é fruto de estar em conexão fora da bolha pop e ver o que as pessoas de outros mundos, como elas veem o poder das narrativas e das ilustrações. Isso fica para outra pauta. Mas isso aqui, em privado, vocês já vão saber. Bacana. Beleza? E isso daí é só o começo do que é o Tony Silas hoje. Exatamente. Não vou nem dar spoiler, tá? Nada de... É de vocês. Fica para a próxima pauta. Mas o que eu posso dizer, hoje, Tony Silas está posicionado desenvolvendo parcerias com empresas que não necessariamente estariam no mundo pop, mas que por conexões humanas com empresários, com idealizadores, com gente empreendedora, visionária, eu estou desenvolvendo parceria com empresas que têm a ver com tecnologia, e uma delas, que eu já posso falar agora, é uma empresa que tem um aplicativo, que é uma rede social de destinos. Mas não é qualquer destino. Destinos turísticos. Você entra na Rotel, no Instagram, e você vai ter uma breve noção, porque eles estão em período agora de lançamento, estão agora com a agenda aí para a Vale do Silício para apresentar o projeto, e a nossa parceria só vai poder ser revelada mais adiante. Mas só para a gente ter uma noção do que é que a gente está falando. Nós estamos falando de um ilustrador que começa por aqui, Marvel, DC, papá, mas vê a possibilidade de quê? Se é para gerar impacto social, para pelo menos, no meu caso, pelo menos 1% desses 4 milhões de Pernambuco, pelo menos 1%. Não pode ser apenas dentro do universo pop. Tem que ser invadindo toda a espécie de negócios com a visão pop. Gerando business através de... É o que eu posso falar até agora. Interessante. E a Rotel é a nossa primeira parceira de muitas que a gente já está em agendamento. E essa empresa, cara, ela cria para você destinos personalizados. Se você quiser, queria ter um final de semana, Recife Antigo e tudo mais, mas eu queria, sei lá, às vezes não conheço tanto. Você coloca lá o seu algoritmo, você coloca as suas opções e ela diz exatamente qual é o lugar ideal dentro do seu gosto de estilo de comida. Isso já tem no Instagram hoje, já tem alguma coisa, então tá o link aqui embaixo, tá? Se você estiver assistindo na televisão, né, eu vou deixar um QR Code aqui também. Perfeito. E vou colocar o link desse Instagram para poder você já curtir, já seguir aí e a gente poder já conhecer. E você faz o trajeto inteiro personalizado e você ainda diz qual é o ticket que você quer. E ele personaliza tudo para você. Então, isso daí tem muitos desdobramentos pop, que a gente vai poder falar mais adiante. Mas calma, ainda tem... bom porque tem... até eu quero ir agora, cara. Chama aí para vir para o próximo programa. E mais um presente. Nossa Senhora, que lindo. Sensacional. Um original para o Mochila Nerd. Nossa, caraca, gente. Esse eu vou fotografar e vou colocar a imagem na tela direitinho para vocês verem, tá? Só não confundam, tá? É o Tony Stark, tá? Nossa, sensacional. Vai ser moldurado, com certeza. Vou assinar para vocês daqui a pouco. Nossa, sensacional. Tony, eu tô agora mais querendo, assim, emocionadíssimo. A gente tem uma tradição aqui no podcast que quem fica até o final tem que escrever uma palavra. Certo. E eu quero que você escolha a palavra para o pessoal que estiver assistindo até o final e colocar aqui nos comentários. Nos comentários, Andrezão. Determinação, cara. Determinação. Que foi, acho que, a grande temática desse podcast. Foi determinação total. Eu acho que diria que foi determinação, emoção, total. Privilégio. Pô, foi uma grande história, não foi não, André? Foi, com certeza. Rapaz, de Sr. Miyagi para cá, o negócio foi, assim, incrível. Incrível. Tony, está mais que convidado para voltar, para falar de novos projetos. A casa do Mochila Nerd é sua. E a gente quer muito que futuramente a gente esteja junto em outros projetos também. Com certeza. E conta conosco, de verdade. Estaremos. Foi um prazer, pessoal. Gente, esse é o Tony Silas. Segue ele nas redes sociais. Segue a gente também nas redes sociais. @MochilaNerdBR. Queria agradecer demais a Tony ter pego esse tempo aqui, conversado, dado literalmente uma aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa curtida, compartilha. E é isso. Mamau Studios,
Tamo junto sempre. Beijo grande no coração. Estamos aqui com o estúdio também com o Gil, com a Mari que está fotografando. Confere lá no Instagram também as fotos que foram tiradas. E é isso, turma. Beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.